Olá pessoal, meu nome é Alexandre, sou professor de matemática do JASB e eu vou dar dando uma forcinha aí para vocês em fração, né? Vou ver um pouquinho de fração com vocês para dar uma ajudada nos estudos aí, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o que vai ser fração pra gente, tá? Fração, ela tem muitas definições que a gente vai poder utilizar ao longo da vida de vocês na matéria de matemática. Mas a princípio, a gente vai definir fração como sendo uma divisão em partes iguais, tá? Como assim? A fração, ela tem por característica apresentar sempre dois números na forma de uma divisão. Essa barrinha representa a divisão. Então, eu vou ter um número em cima e um outro número embaixo. Esses números, eles têm uma definição também, tá? O número que estiver em cima, ele vai chamar-se numerador. O número que está embaixo vai se chamar denominador. Mas o que são esses dois negócios que nós citamos aqui? O que são essas duas características? Não estou entendendo. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo de uma representação. Se você tiver lá, por exemplo, uma barrinha de chocolate, certo? Essa barrinha de chocolate, ela representa um inteiro, ou seja, uma barrinha. Uma barra toda, tá? Um inteiro significa que eu tenho essa barra todinha para mim. Agora, imagina que eu quero dividir essa barra com alguém. E eu quero dividir de forma justa. Então, eu vou dividir essa barra de maneiras iguais. Eu vou dividir ela em 3 partes, por exemplo. E eu quero que cada pessoa receba a mesma quantidade de chocolate, tá? Só que assim, no momento, só tem eu e um amigo meu. E eu quero guardar a terceira parte para uma outra pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira parte aqui e vou dar para o meu amigo. E essa segunda parte aqui, eu vou comer. O que sobrou? Sobrou a terceira parte, certo? Como que eu faço para representar, por exemplo, essa fração aqui? Como que eu represento esse desenho aqui em forma de fração? É aí que entra o nosso numerador e denominador. O numerador, ele é o valor que determina quantas partes a gente já pegou do nosso inteiro, quantas partes a gente já comeu aqui da nossa barrinha de chocolate. Então, nós não dividimos em 3 partes, a parte pintada representa a parte que a gente já pegou, que no caso é 2. A parte de baixo, que é o denominador, significa a quantidade de partes que a gente dividiu a barra inteira. Não significa a parte que a gente comeu, significa tudo. Então, eu vou contar todas as partes que foram divididas. 1, 2, 3. Então, a fração que representa o que a gente comeu dessa barra de chocolate é 2 partes de 3. 2 partes de 3. E quantas partes sobraram? Aí eu vou contar. Quantas partes ainda não foram comidas? Uma única partezinha. Então, sobrou uma parte de 3. Certo? Esses números que nós estamos vendo, ele tem uma forma de você ler, tá? Então, ter comido 2 partes de 3 significa que a gente comeu 2 terços da nossa barra de chocolate. E o fato de ter sobrado uma partezinha de 3 significa que sobrou 1 terço da barra de chocolate. Lembra de uma coisa, toda vez que eu estiver falando em fração, eu estou falando em divisão, e essa divisão tem que ser em partes iguais. Eu não posso ter partes desproporcionais, ou seja, partes maiores. Eu não posso chegar para o meu amigo e falar assim, eu vou dividir meu chocolate com você no meio. Aí você pega, você tem lá sua barrinha de chocolate, fala assim, não, eu vou dividir certinho, pode deixar. Aí você faz isso aqui, ó. Pronto, tá divididinho. Toma a sua parte aqui e eu fico com a minha. Isso aqui não é uma divisão de fração, isso aqui não é uma divisão justa, tá? Isso daqui eu não posso falar que essa fração foi dividida no meio. Essa fração ela foi dividida em 2 partes, mas não são 2 partes iguais.
Se eu quisesse que ela ficasse igual, eu ia ter que dividir novamente e transformar ela em 3 partes. Então, vamos supor que ele comeu uma parte e essas duas ele vai guardar para mais tarde. Ele não vai dividir com ninguém, porque ele é egoísta. Aí eu pergunto, qual é a parte que ele comeu? Bom, ele comeu uma parte de 3. Então, ele comeu quanto? 1/3. Quanto que sobrou para ele comer mais tarde? Sobrou 2 partes de 3. Então, sobrou 2/3. 1/3, 2/3. Certo? A princípio, a gente tem que saber somente isso. Quem que é a parte que foi utilizada e quantas partes foram divididas na nossa figura. Note que o número de cima sempre vai ser o numerador. O que é o nosso numerador? É a quantidade de partes que foi utilizada do nosso desenho, ou, no caso aqui, da nossa barra de chocolate. Seria a parte pintada do desenho. Então, quantas partes tem aqui? 3. Quantas partes foram pintadas? 1. Então, o número 1 vem em cima. Quem que é o denominador? O denominador são todas as partes que foi dividida, tanto as pintadas quanto a não pintada. Então, quantas partes foi dividida aqui? 3. Então, aqui embaixo eu tenho o denominador 3. Tudo bem? Vamos pegar aqui uma outra figura e vamos fazer umas frações a partir dela. Aqui eu tenho 3 figuras, certo? Eu vou pintar algumas partes delas e aí vocês tentem fazer as frações que são representadas por essa figura. Então, eu tenho aqui essa figura pintada desse jeito. Essa figurazinha aqui, ó, pintada assim também. E essa figura aqui de baixo eu vou pintar aqui, ó. Então, vamos lá. Vocês têm 1 minuto para mostrar qual é a fração que representa cada um desses desenhos, para a gente ver se a gente conseguiu entender bem. Ok, 1 minuto já se passou. Vamos ver a resposta? Então, esse primeiro desenho aqui, a gente vai lá mostrar quem que é o numerador e quem que é o denominador. Lembrando, numerador é a parte pintada, é quantas partes a gente utilizou da figura. Então, nessa primeira figura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas, certo? E o denominador, professor? O denominador é todas as partes que a figura foi dividida. Em quantas partes a figura foi dividida? Nesse caso, eu conto tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa figura foi dividida em 9 e a gente pintou 5. E agora, se eu quisesse, por exemplo, em vez de eu perguntar qual é a fração que representa a figura na parte pintada, eu perguntasse qual é a fração que representa a figura na parte não pintada, a parte que sobrou. Então, você só vai contar a parte que sobrou. 1, 2, 3, 4. Então, 4 de quantas? De 9. Perceba que, se eu juntar as partes pintadas, 5, com a parte não pintada, 4, eu vou ter o quê? 9. 9 de uma figura que eu dividi em 9 partes. Mas isso a gente vai ver melhor depois. Como que fica a parte pintada dessa figura aqui? Qual é a fração que representa essa figura aqui? Bom, é só a gente contar, né? 1, 2, 3 partes. De quantas que foi dividida? 1, 2, 3, 4 partes que foram divididas. Certo? E se eu quisesse a fração que representa a figura, a parte da figura que não foi pintada? Muito bem. 1 de 4. No triângulo,
como que vai ficar aqui a fração que representa a parte pintada? Uma parte em 2. Seria a mesma coisa a fração da parte que não foi pintada, também seria 1 em 2. Professor, como que eu faço a leitura dessas frações? Eu vou mostrar aqui essas daqui e mais pra frente em um outro vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço a leitura das frações. Então, sempre que nós formos fazer a leitura, a gente pega o primeiro número, no caso aqui, número de cima, numerador, 5, e o denominador, nonos. 4, opa, escrevi como número, 4 nonos. 3 quartos. 1 quarto. 1 não é 2, é meio, foi dividido na metade. 1 meio. Aqui também. 1 meio. Certo? Agora eu vou deixar para vocês aqui três frações para vocês estarem representando com um desenho, tá? Lembrando que sempre que vocês forem fazer um desenho de uma fração, ele tem que ser representado por uma figura que foi dividida em partes iguais. Então, façam aí para vocês 2 quartos, 3 quintos, 6 oitavos e 3 nonos, tá? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu tivesse uma fração assim, ó, 2 décimos. Como que eu represento esse desenho? Primeiro, eu preciso de uma figura que tenha sido dividida em 10 partes iguais. Então, eu vou fazer aqui, ó, fazer um retângulozinho aqui, certo? Eu vou pegar esse retângulo e vou dividir ele em 10 partes iguais. Então, 2, 3, 4, 5, e depois vou dividir ele no meio. E aí, eu dividi ele em 10 partes, eu vou pintar 2. 1, 2. Certo? Então, esses 4 aqui eu vou deixar para vocês estarem fazendo aí em casa. E na próxima aula eu corrijo com vocês e a gente parte para o próximo assunto de fração, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado.